João 13, versículo 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus, que estavam no mundo, amou-os até ao fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou os vestidos, e tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés e tomou os seus vestidos, e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Nós vemos aqui o Senhor, antes, como fala, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Nós vemos aqui o Senhor ocupado com os discípulos nesse tempo que eles ficariam no mundo, nessa condição deles ainda sujeitos às influências, às contaminações desse mundo. E fala que ele amou-os até ao fim. Pensando nessa manifestação do amor do Senhor, nesse sentido de ter cuidado dos seus enquanto estão nesse mundo. Nós, andando aqui nesse mundo, estamos sujeitos às contaminações ainda todos os dias. E nós vemos isso nas nossas vidas, em tudo que está ao nosso lado. E é maravilhoso nós vemos o Senhor numa hora tão terrível para Ele, que Ele sabia já que era chegada a sua hora. Ele manifesta esse amor para com os seus. E Ele mesmo sendo o Senhor, Ele vai lavar os pés dos discípulos. Isso nos fala do nosso caminhar aqui nesse mundo. Todos nós, quando caminhamos nesse mundo, nos contaminamos, nossos pés ficam sujos. Fala dessa corrupção, da queda, do pecado aqui nesse mundo.
E todos nós, sem exceção, nos contaminamos todos os dias. E é precioso nós vemos esse ensinamento do Senhor capaz de nos purificar e de nos limpar também a cada dia. E o Senhor pega numa bacia com água, que nos fala da palavra de Deus, que é capaz de nos limpar dessa contaminação. A gente pode ler um versículo em Hebreus 4. Hebreus 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Esse versículo nos fala do poder da palavra de Deus. Fala que a palavra de Deus é viva e eficaz. Eficaz é algo que alcança o seu fim. E é importante nas nossas vidas o nosso contato com a palavra de Deus. Se nós deixarmos a palavra de Deus nas nossas vidas, nós vamos começar a agir pela influência ou dos nossos pensamentos, ou dos nossos sentimentos, ou das coisas que nos cercam. E a palavra de Deus, a leitura da palavra de Deus, vai sempre nos limpar. Nós devemos entender que a palavra de Deus nos julga. A palavra nos julga. Não devemos nós ler a palavra querendo julgar a palavra. Mas como fala aqui, a palavra é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas. Aqui fala da alma e do espírito. A alma fala dos nossos sentimentos e o espírito dos nossos pensamentos. Mas a palavra de Deus julga nossos sentimentos e os nossos pensamentos. E todos nós, do mais jovem ao mais velho, precisamos da palavra de Deus para julgar nossos pensamentos e os nossos sentimentos. E quando o Senhor ali lava os pés dos discípulos, com a água nos fala dessa palavra aplicada sobre nós, para nos limpar dessa contaminação do mundo. E uma outra coisa interessante é que o Senhor enxugou os pés dos discípulos. Nós podemos voltar lá em João 13, versículo 5. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. O Senhor sabe o nosso coração, Ele sabe a contaminação que existe em cada um de nós. Mas o Senhor não foi lá repreendê-los e botar um fardo nas costas dos discípulos. Mas Ele, em humilhação, em amor para com os discípulos, Ele foi lavar os pés deles e enxugar. Essa atitude de enxugar nos fala de um conforto
de deixar o discípulo confortável, não com os pés molhados. Importante para nós, também quando o Senhor ensina, né, que nós devemos fazer isso para uns, para com os outros. O Senhor nos trouxe essa responsabilidade, esse privilégio de poder cuidarmos uns dos outros. E nós precisamos muito disso. Porque um dia nós podemos estar fortes, mas no outro dia nós estamos fracos, todos nós. E quão importante é uma palavra de um irmão, um cuidado uns para com os outros. E uma coisa que o inimigo não suporta é essa comunhão entre nós. Nós estamos reunidos em assembleia, cada um de nós pertence a uma assembleia, temos várias assembleias, mas quantas vezes estamos num mesmo lugar, mas o inimigo tem semeado entre nós contendas, e como fala em Hebreus também, vamos ler em Hebreus 12, versículo 12, Hebreus 12, 12. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura, brotando, vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Aqui fala dessa raiz de amargura. De que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. A assembleia são todos os que estão reunidos. A assembleia não são somente os irmãos. O ministério o Senhor estabeleceu para o homem, para o varão. Mas a assembleia são todos. E nós devemos entender que cada um de nós é responsável pelo estado da assembleia. E aqui fala dessa raiz de amargura, de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. Nós somos responsáveis por deixar crescer, muitas vezes, uma raiz de amargura. E se nós permitirmos ela crescer, fala, e por ela muitos se contaminem. A contaminação do mal é muito maior do que nós aprendemos o bem. Nós somos muito mais dispostos a nos ocuparmos com o mal do que com o bem. E penso nesse amor do Senhor, nessa expressão do amor do Senhor para esse tempo que nós estamos aqui nesse mundo. E nessa provisão que Ele fez de todos nós. Para todos nós temos esse mesmo cuidado uns com os outros. Quando fala de que o Senhor usou a toalha, nos fala de deixarmos confortável essa atitude de lavar os pés e enxugar os pés. Nós só podemos ajudar uns aos outros com o poder de Deus. E Ele vai capacitar a todos nós, a cada um de nós, a lavarmos e enxugarmos os pés. Muitas vezes
nós queremos ajudar nossos irmãos, mas pela nossa vontade acabamos criando uma situação muito pior do que já existia. Em vez de lavarmos os pés e enxugarmos, fica com uma situação de jogar água quente nos pés. E nós sabemos disso, nós já fizemos muitas vezes isso. Mas que o Senhor nos ajude. Cada um de nós, todos nós, fomos chamados para isso. Todos nós somos importantes para o Senhor. Irmãos, irmãs, jovens, mais velhos. O Senhor falou para Pedro: Pedro, amas-me? Alimenta minhas ovelhas, apacenta minhas ovelhas. E nós devemos entender que nós somos do Senhor e o que o Senhor nos ama. Que o Senhor ama nossos irmãos. E o caminho mais perto entre nós e nossos irmãos é passando pelo Senhor. Sempre devemos olhar para nossos irmãos, olhando pelo Senhor, que Ele está. O Senhor o ama. E agirmos para com Ele como o Senhor agiria. E que o Senhor nos ajude nesse exercício. E que nós devemos nos humilhar. E que precisamos uns dos outros. E devemos desfrutar de sermos de auxílio uns para os outros. Nesse tempo que estamos aqui neste mundo. E nós vemos em Pedro a manifestação da nossa natureza caída. Quando o Senhor quer lavar os pés dele, ele diz, versículo 8, disse-lhe Pedro, nunca me lavarás os pés. Aqui parecia ser humildade de Pedro, não querendo lavar os pés, deixar o Senhor lavar os pés. Mas na realidade era orgulho dele. Porque se o Senhor estava lavando os pés, ele jamais poderia se opor ao que o Senhor estava fazendo. E nós também muitas vezes temos esse mesmo orgulho de não querer que os outros lavem os nossos pés. Nos sentimos como que sem necessidade ou orgulhosos de que alguém possa nos falar alguma coisa. E depois, quando o Senhor fala que ele não iria ter parte que Pedro não iria ter parte com o Senhor, Pedro fala no versículo 9, disse-lhe Simão Pedro, Senhor, não só os pés, os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Ele vai para outro lado, né? O Senhor queria lavar os pés, ele já queria mais do que isso. Como o irmão falou ontem na reunião, né? Que o mar quer avançar os termos, né? Nós também somos difíceis de aceitarmos simplesmente o que o Senhor quer, a porção que o Senhor tem para nós. E muitas vezes nós queremos ir além daquilo que o Senhor nos dá. E é precioso nós estarmos numa posição conformado com o que o Senhor quer. Se Ele quer uma porção para nós, que seja o nosso desejo aquela porção e não mais do que aquilo. Mas é interessante que o Senhor usa essa passagem para poder ilustrar para nós a respeito da nossa salvação e da nossa contaminação aqui nesse mundo. O versículo 10
Fala, disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Esse versículo é muito claro para nós, de mostrar que nós estamos lavados de nossos pecados. Não precisamos mais ser lavados, mas lavar somente os pés, só da contaminação aqui deste mundo. É muito precioso quando nós podemos desfrutar dessas duas coisas totalmente separadas. Que nós estamos lavados pelo sangue de Cristo. E em Romanos 8 fala: agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E podemos também ter nossos pés, esse recurso para nós de termos nossos pés lavados pela palavra de Deus e podemos seguir neste mundo, andando para a glória de Deus. Versículo 2, nós encontramos uma personagem oculta, o diabo, e ele colocou no coração de Judas um propósito. Judas, ele tinha essa inclinação para, como todo homem tem, eu não estou querendo inocentar o homem, todos somos iguais, mas o diabo sabia onde estava trabalhando. É interessante que aqui fala que ele colocou no coração de Judas. E eu estava pensando que Eva, Adão, pecou com tentação. E Satanás, ele pecou sem tentação. E o pecado dele foi a soberba, foi o orgulho. Então isso é muito de advertência para nós. Que muitas vezes nós pecamos sem tentação. O orgulho nos leva a pecar. Davi escreveu: e da soberba livre também o teu servo, e ficarei livre de grande transgressão. Porque essa é o que Satanás, o que passou com ele. A soberba do seu coração, e ele pecou. Sem tentação, ninguém tentou ele. Ele se concorreu para isso. Então é interessante que aqui nós estamos encontrando ele citado no versículo 2, eu penso que é de muito ensinamento isso para nós, saber que isso passa até hoje na Assembleia. O diabo muitas vezes vem semear coisas entre nós para fazer o seu trabalho. E a porta aberta é o orgulho. Ele tem plena liberdade, ele tem o terreno dele pronto quando ele encontra a soberba, ele encontra o orgulho. Ele trabalha, como diz, deita e rola, E então eu estava vendo isso aqui, que o Senhor sabia disso. No caso de Judas, não estou dizendo a ninguém, nós como Judas, mas estou citando um exemplo apenas. E o Senhor sabia disso. E ele, ali, com seus discípulos, ele está fazendo o seu trabalho e ensinando-os essa lição. Versículo 7, quando ele diz que depois compreenderás. E hoje, irmão, nós entendemos isso, nós compreendemos esse trabalho, o que é, como o irmão já está explicando. Tem um versículo em Êxodo 23, Êxodo capítulo 23,
Versículo 19. As primícias dos primeiros frutos da terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Esse final principal agora eu quero destacar. Não cozerás o cabrito no leite de sua mãe. Não cozerás o cabrito no leite de sua mãe. O leite, o cabrito, seria de alimento para ele, né? Era o alimento do cabrito, é o leite da mãe, da cabra, né? E o Senhor estava falando que não pegasse o leite, cozinhasse o cabrito no leite da própria mãe. E o que é isso para nós? É nós pegarmos aquilo que é alimento, né, para os nossos irmãos, que é a palavra de Deus que nós estamos vendo aqui no nosso capítulo, aquilo que é de bênção para nós, essa água, né, que nos lava, que nos limpa, e nós vamos cozinhar nossos irmãos. Nós atacamos nossos irmãos com aquilo que tem que ser de alimento. O Senhor ali nessa passagem, nós temos certeza absoluta, conhecendo o Senhor, né, que Ele usou uma água confortável. Ele não enfiou o pé de ninguém ali numa água fervendo, nem tampouco uma água gelada. Ele pôs tudo confortável, enxugou os pés, havia um conforto ali. E isso é para nós, irmãos. Nós devemos medir muito bem, né, como que nós estamos usando a palavra de Deus, como nós estamos aplicando a palavra de Deus para os nossos irmãos, para os nossos filhos, né, para nós mesmos, né? Então é um exercício muito, muito precioso, porque isso é vida na Assembleia. É vida para nós. Nós estamos alimentando. E ninguém pensa, irmãos, ninguém pense que não precisa, como o Pedro fez aqui. Ninguém pensa que não precisa disso. Todos nós, eu preciso, cada um de nós precisamos disso. E então, no caso, no nosso capítulo, é nos assentar e deixa o Senhor fazer a sua obra. E Ele vai usar cada um de nós, nossos exercícios, toda a nossa fraqueza, todas as nossas falhas, mas estamos aí. Então, que interessante, né? Esse ensinamento que o Senhor fez. E o que Ele fez é uma lição, porque Ele se despiu de suas vestes e abaixou-se até os pés. Ele sendo o Senhor, é como dizer, Ele sendo eu o Senhor, fiz isso. Por quê? Porque Ele se despiu de tudo. As vestes, né, nos fala da sua glória, de todo do seu ser. Ele se despiu, cingiu-se com uma toalha para servir e abaixou-se até os pés. Então, se nós, né, temos no coração, nós temos que tirar toda a nossa glória, tudo aquilo que é de nossas roupas, né, nos cingir e nos abaixar. E o orgulho não faz isso. O orgulho não quer servir, nem tampouco ser servido. É o caso de Pedro ali. Então, que exemplo, né? Vamos olhar para o Senhor para nós entendermos isso. Se nós queremos compreender essas coisas e fazer, porque o Senhor falou no nosso capítulo lá, 13, João 13, onde nós estamos, 17. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se a fizerdes. Não se a saberdes, se a fizerdes. Então é bem-aventurado realmente, irmãos, nós, esse trabalho tão divino, né, de praticar isso entre nós, a prática desse amor.
quando nós colocamos diante do Senhor para fazer as conferências, oramos e mandamos as cartas, houveram as confirmações e foi feita uma lista dos nomes que viriam de todos os que estão aqui presentes. Mas eu tenho certeza que eu, pelo menos, me esqueci, talvez todos nós, que Satanás também veio. Colocamos os nossos nomes, o nome do Senhor. Mas aqui, como fala que o diabo colocou no coração de Judas, nós não estamos livres da presença de Satanás. E ele está trabalhando também para destruir aquilo que o Senhor quer fazer, edificar nas nossas vidas. E nós devemos estar alertas com a presença dele. Não permitir que ele entre nos nossos corações e destrua aquilo que o Senhor quer construir. No versículo 13, o Senhor diz assim: Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Uma coisa interessante aqui, irmãos, é que os discípulos conheciam o Senhor e o chamavam, no versículo 13, de Mestre e Senhor. E nós sabemos que o Senhor Jesus é nosso Mestre, que nos ensina, né, tudo com relação à palavra, tudo com relação a Ele mesmo, com relação à sua obra. E nós sabemos que o Senhor Jesus também é Senhor. Agora, o Senhor Jesus coloca a ordem de importância no versículo 14. Os discípulos conheciam ele como Mestre e Senhor, mas o Senhor fala que eu sou Senhor e Mestre. Se nós pensarmos, por que Satanás entrou no coração? Aliás, colocou essas coisas no coração de Judas. Talvez Judas conhecesse a Cristo como Mestre e, em segundo lugar, talvez como Senhor. Um homem com uma grande sabedoria, um homem que falava as coisas de Deus, falava com autoridade, mas não reconhecia o senhorio de Cristo. Não reconhecia que Ele era Senhor. E isso é uma coisa muito importante, irmãos, saber que o Senhor é, em primeiro lugar, antes de ser mestre, Ele é Senhor. Se nós, na Assembleia, reconhecermos o senhorio de Cristo, Ele é Senhor, não vai, por assim dizer, haver tanta dificuldade em nós vivermos a vida em Assembleia, conhecendo que Ele é Senhor. E sendo Senhor, Ele tem o controle sobre todas as coisas. E se nós reconhecermos isso, então nós, ao invés talvez queremos regular as coisas ou acertar as coisas segundo aquilo que eu penso, segundo aquilo que eu acho, eu vou deixar o Senhor, que é Senhor, intervir e vou orar e o Senhor vai mover os corações e acertar aquelas situações que cada um de nós, nos seus exercícios, nas assembleias, tem os seus exercícios e as suas alegrias e os seus problemas, enfim, todas as coisas, Mas uma coisa muito importante, reconhecermos que Jesus é Senhor. É o Senhor Jesus. Um versículo em Colossenses 3. Colossenses 3, 23. Colossenses 3, 23.
E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Esse cuidado que o Senhor nos fala de termos uns para com os outros, deve ser feito diante do Senhor, por amor ao Senhor e também por amor aos nossos irmãos. Mas em primeiro de tudo, para o Senhor. Fala, e tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração como ao Senhor e não aos homens. Nos falando também desse senhorio de Cristo. Nós conformados a Ele e fazendo também para Ele. Em João 21, quando o Senhor apareceu ressuscitado, depois deles terem jantado, o Senhor falou para Pedro: alimenta os meus cordeiros. João 21, versículo 15. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Na tradução do irmão Davi fala: alimenta os meus cordeiros. No final do versículo 16 fala: apacenta as minhas ovelhas. E no final do versículo 17 fala: alimenta as minhas ovelhas. Fala de duas coisas distintas, que é alimentar e apacentar. E fala de ovelhas e fala de cordeiros. Os cordeiros como os menores e ovelhas como maiores, e nos fala de alimentarmos e também de apacentarmos. Quando o Senhor chamou, agora eu não lembro se foi João, mas ele chamou um que estavam pescando e outros que estavam consertando as redes. E nos fala de duas atividades em nossas vidas, de levarmos o Evangelho como pescando e de consertar as redes como um trabalho dentro da Assembleia entre nós. E é um trabalho importante para a Assembleia, como o Lemão estava falando. Edifica a Assembleia. Coisas que muitas vezes não são vistas na Assembleia. Não são vistas fisicamente, às vezes não vemos irmãos visitarem irmãos, as conversas que existem entre irmãos, entre irmãs, entre jovens, entre mais velhos. Mas quando existe esse trabalho, ele aparece quando nós estamos reunidos. O estado da Assembleia é fortalecido pelos nossos exercícios, também com nossos irmãos. Muitas vezes existem buracos nas redes e isso atrapalha, mas quando essas redes são consertadas, há gozo, há bênção disso. E que cada um de nós possa também se exercitar e ver onde existem buracos e possamos consertar essas redes uns entre os outros. Queria ler um versículo em Efésios 4. Efésios 4, versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem.
Muitas vezes nós falamos coisas que não edificam nossos irmãos, pelo contrário, trazem tristeza ou fardo para nossos irmãos. Tem um versículo que fala que todo homem seja tardio para falar. E as palavras que nós devemos falar, aqui nos diz, mas só a que for boa para promover a edificação. Que o Senhor nos ajude